CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. E a gente vai trazer um assunto agora, porque a gente está no momento, né, de muitas avaliações, readequações nas empresas. Hoje, mais cedo, trouxemos até uma reportagem da Márcia Paravice, direto de Brasília, falando de recursos federais disponíveis para micro e pequenas empresas. A gente sabe que a consequência econômica trouxe muitos reflexos para os empresários que estão tentando a todo modo passar por esse momento, tentar sobreviver e enxergar lá na frente esse momento. E nós convidamos hoje o Cláudio Ribas, que é CEO da Supernova Coaching Trainer, é um treinador, um coaching, participa de várias capacitações com empresas, com funcionários, e nós o convidamos hoje para traçar aí um perfil desse momento na vida do empresário e, claro, na vida dos funcionários. Tem muita gente aí de forma insegura, ainda não sabendo o que vai acontecer daqui para frente. Primeiramente, Cláudio Ribas, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Obrigado, Ginês, eu que agradeço estar aqui na CBN. E sim, é um momento da gente bater esse papo esclarecedor na realidade, né? Vamos começar do ponto de vista do funcionário, né? As pessoas que às vezes estão com incerteza, a gente infelizmente vê o número do desemprego crescendo, mas para quem está ali ou empregado ou por algum motivo acabou perdendo o emprego, é um momento de pensar em se qualificar, em capacitação. Qual que é a visão tua como treinador já há muitos anos? Olha, eu tenho como base dizer que tudo que aconteceu, a quarentena, ela é de fato uma oportunidade disfarçada. Então eu começo a avaliar que tipo de colaborador eu sou a partir do momento que eu fiquei tanto tempo em casa. O que eu fiz em casa? Eu busquei mais informações, eu consegui fazer uma gestão dentro da minha casa, né? O que eu fiz? A partir desse momento eu começo a entender, baseado nas emoções, em neurolinguística mesmo, como que eu saio da caverna. É como se eu tivesse saindo depois da tempestade, né? O que eu fiz dentro da caverna, né? E aí eu já vou entender que muito do percentual de quem ficou em casa retorna com moral baixa, né? A maioria, nós estamos falando aqui, eu não vou radicalizar, mas a maioria volta de casa, ela volta cabisbaixa, desmotivada. Até com baixa estima. Baixa estima. E até porque a insegurança, o medo faz isso acontecer, né? Agora, é importante não entrar em desespero, entender que muitas empresas vão reavaliar a forma do processo seletivo, elas estão buscando muito mais otimismo até do que o próprio currículo técnico. Obviamente que muitas pessoas, a gente sempre fala isso por questão de comportamento, ela é contratada pelo seu currículo e demitida pelo seu comportamento. Então é momento de buscar motivação, inspiração, lembrando que a motivação vem de dentro e a inspiração vem de fora, então eu preciso me inspirar em quantas pessoas também estão dando certo neste momento, por de fato sair da caixinha e entender o que o mercado quer hoje. O mercado quer pessoas que confiem no seu novo planejamento. Entenda, a empresa que planejou um ano de 2020, na virada do ano ali, fez aquela reunião de planejamento, apresentou os resultados de 2019 e apresentou a estratégia para 2020, isso caiu por terra. Como eu posso dizer que o que eu apresentei em janeiro vai funcionar agora? Então, o primeiro passo, Ginês, é o empresário de fato, falando aí no colaborador, tá? Mas ele reavaliar, ressignificar, desconstruir e enxergar que nós temos ainda muito tempo, né? 2020 não acabou, né? Então nós temos muito tempo e é necessário parar tudo agora, entender onde está a minha empresa e aí se fazer um novo planejamento. Mais do que isso, o endomarketing, que é o marketing interno, mais do que isso, é eu chamar todo mundo, eu engajar todo mundo, eu dar responsabilidades para a minha equipe, independente do segmento, independente se eu presto serviço ou se eu vendo produto, eu ressignificar e mais do que isso, apresentar. O que a gente percebe hoje, Ginês, é a falta de comunicação interna. Então é necessário que eu chame todo mundo e fale, olha, estamos aqui e vamos para lá.
É aquele ditado, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é lugar. A minha equipe precisa, quando eu falo minha equipe, estou falando todos os setores, administrativo, financeiro, independente do tamanho da empresa, ela precisa saber para onde ela vai ir, né? Qual que é o planejamento novo de 2020? De forma clara. De forma clara. Agora, você também atende muitas empresas do ponto de vista de treinamento. É claro que, por algum motivo, muitas empresas estão revisando, né? Primeiro foi aquele impacto negativo, ninguém sabia o que ia acontecer, foi um trauma, paralisou muita gente. Passaram aí 15, 20, 30 dias, as coisas vão ficando mais claras. E aí é o momento de, primeiro, como você disse, dar uma avaliada na situação, enxergar a posição em que a empresa está no mercado e começar a apontar possibilidades, inclusive do ponto de vista de desenvolver capacidades, tanto da empresa quanto da equipe. Isso, é primeiro passo, né? A partir do momento eu gosto de chamar muito, saindo da tempestade, né? O primeiro passo, de fato, é você olhar para dentro da caixinha, né? Primeiro eu preciso entender quais são os meus clientes da base. Eu preciso criar um relacionamento com esse cliente da base novamente, fazer uma ligação que não tem nada a ver com negócios. Eu preciso olhar para dentro e entender quais são meus clientes da base. Manter o cliente na base significa dar carinho para ele hoje, ser um atendimento mais humanizado e mais do que isso até, é saber como ele está, né? Qual é o momento desse meu cliente. Depois eu olho para dentro do meu pessoal. O meu pessoal volta como, né? E aí começa a entender então que uma empresa de alta performance saudável se faz com pessoas de alta performance e saudáveis. E é por isso então que está dando muito certo o nosso trabalho, porque a gente não entra com técnicas, né? Com cursos técnicos a princípio. A gente entra com desenvolvimento comportamental. Então, como que está a finança do meu colaborador? Eu preciso educar ele no quesito finanças. Então, eu preciso colocar lá dentro módulos de educação financeira. Como que está ele dentro da casa dele? Existem áreas da vida dele que pode estar afetada. E isso, obviamente, vai afetar diretamente no meu cliente. Independente, mais uma vez eu digo, que seja prestação de serviço, que seja vendas, né? Que seja produtos. Então, é necessário entender que uma empresa bem-sucedida, ela trabalha baseado em 3 pilares, que nós falaremos já, mas que é uma escadaria, né? Uma escadaria não se varre de baixo para cima. Você não consegue pegar uma vassoura e varrer uma escada de baixo para cima. Eu preciso entender primeiro que é necessário olhar para a diretoria, olhar para os donos e entender o que eu tenho pensado, o que eu vou fazer, onde está a minha empresa, onde eu quero chegar. Já criei um planejamento. Esse planejamento tem um objetivo final. A diferença de sonho e desejo é que você tem que transformar sonho e desejo em objetivos. Como que se transforma sonho e desejo em objetivo? Cronograma. Eu preciso ter uma data de conquista, de objetivo. A partir desse momento, eu, em etapas, que chamamos de metas, vou fazendo isso. Agora, minha equipe está engajada, minha equipe sabe o papel dela dentro desse planejamento, então eu chamo todo mundo e apresento esse novo planejamento para que todo mundo trabalhe junto de mãos dadas. Cláudio, vamos entrar nesse tema que você citou, né? Os 3 pilares da empresa, e é bom deixar claro aqui que, nesse caso, a empresa não importa o porte, né? Não importa se ela é uma empresa de bairro ou se ela é uma empresa grande, mas queria que você destacasse isso para quem está nos ouvindo. Até porque o potencial das empresas em bairros hoje, a gente chama dos grandes corredores, mainstream de cada bairro, elas estão crescendo cada vez mais. Nós temos estruturas fantásticas em corredores de bairros e até um movimento fantástico, né? Um giro muito grande ali, né? Da nossa economia. Mas enfim, esses pilares, eles estão baseados em... são 3 pilares. Eu sempre digo, e vou começar pelo primeiro, tá? O primeiro é capacitação profissional, Ginês. Eu tenho que entender, né? Eu tenho que virar a chavinha, eu quanto empresário, que o meu investimento para abrir uma empresa, para abrir as portas, para oferecer, é uma responsabilidade minha. Então eu preciso parar de terceirizar problemas. Estou falando com muito carinho ao empresário, tá, Ginês? Eu preciso parar de terceirizar problemas e eu preciso assumir o controle de que eu abri empresa, eu tenho CNPJ, eu tenho os compromissos de folha, eu tenho os compromissos fiscais, ok? A partir desse momento, então, eu paro de dizer que não se faz mais funcionário como antigamente,
que o funcionário hoje entra e sai. E aí, então, quando eu assumo esse controle, eu começo a entender que a capacitação profissional, que o benefício, que a meritocracia, tudo depende de mim, empresário, né? A partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, eu começo a entender que o colaborador, ele sai da minha empresa e ele vai para outra. E se não der certo, ele vai para outra. E se não der certo, ele vai para outra. Agora eu te pergunto, Dinês, eu abro um CNPJ, se não der certo, eu abro outro, se não der certo, eu abro outro, se não der certo... Não, é diferente abrir uma empresa. Então, a mentalidade tem que ser diferente. Eu abri para ficar no mercado, né? Então, o mesmo carinho que eu tenho para investir no marketing, né? Que hoje a gente fala muito em multiplataformas, né? Exato. Investir no marketing não é só televisão, não é só rádio, não é só Instagram, não é só Facebook, é multiplataforma. As redes sociais é a plaquinha na BR que indica onde eu tô, mas não é tudo, tá? É necessário rádio, sempre é necessário televisão. A partir do momento, assumir essa responsabilidade de entender que eu abri a empresa, a responsabilidade, o controle deve ser meu, eu começo a entender esses 3 pilares. Primeiro, capacitação profissional. Achar que ministrar uma palestra uma vez por ano, de 1h30, motivacional, vai mudar a cultura organizacional de uma empresa é utopia. Capacitação profissional é igual escovar o dente. Eu preciso estar levando em módulos o ano inteiro informações, atividades, e aí sim mudar mindset, que é uma palavra bem clichê, né, na minha profissão, personal professional coach, mas é isso mesmo. Eu preciso implantar essa organização, essa cultura, e não é do dia para a noite. Então eu preciso, pronto. A partir do momento que eu capacito, quando eu falo capacito, eu estou falando diretores, eu estou falando a média liderança, a liderança em si, que hoje no nosso estado, pesquisas mostram, as pessoas estão na gerência, na maioria das vezes, exatamente pelo fato de ser um bom colaborador, de não faltar, de ser pai de família, de estar muito tempo no mercado. Aí eu pergunto, ok, entrego a gerência na mão dessa pessoa, ela é honesta. E aí eu te pergunto, essa pessoa tem as competências necessárias? Ela tem essas competências desenvolvidas? Vou dar um exemplo. Delegar tarefas, feedback assertivo, feedback follow-up, que é o acompanhamento. Ela tem metas e objetivos claros. Ela desenvolveu ferramentas de liderança, de comunicação? Não. Então ela só tem força de vontade, honestidade, transparência, mas que não pode garantir alta performance. Então vamos lá. A média liderança é o primeiro alvo a ser capacitado, tá? E aí, então, eu começo a descer a escadaria, ok? Aí eu trago módulos comportamentais. Eu não estou dizendo a minha empresa, eu, Cláudio Ribas, eu estou dando um caminho independente do profissional. Aí sim, eu preciso dessa equipe, pelo menos de 15 em 15 dias, né? Para que eu capacite ela com desenvolvimentos, com competências emocionais, competência de educação, com inteligência emocional, com educação financeira. O segundo pilar, qual seria? Vamos para o segundo pilar. Benefícios, né? Hoje eu preciso sair, talvez seja um pouco até, mas eu vou dizer, né? É necessário contribuir. Eu preciso sair daquela cultura do panetone no final do ano, né? Eu preciso criar benefícios palpáveis, benefícios onde de fato, quando eu cogitar em sair dessa empresa, eu apanhar da minha esposa, falar de jeito nenhum. E a capacitação não deixa de ser um benefício. Não, porque você leva para você, exatamente, uma coisa amarra a outra. Mas o benefício é isso, algo inteligente, seja criativo. Nós temos uma máxima na PNL, Ginês, que diz o seguinte: se você está buscando recursos externos para começar algo, você está dando um passo maior que a perna. É necessário que você busque um recurso interno, o primeiro, e ele é chamado criatividade, o recurso criador que cria outros recursos. Então eu preciso ter criatividade para beneficiar, tá? Mas é necessário. Então eu tenho, dentro da minha empresa de sucesso, capacitação profissional constante. O segredo do sucesso, de fato, é fazer consistentemente o que é óbvio. O que é óbvio? Treinar sempre, capacitar sempre, motivar sempre, inspirar sempre. Então eu tenho que ter essa capacitação constante. Eu preciso criar um benefício onde as pessoas falam, nossa, tá bom aqui, né?
É importante para minha família ter esse benefício, é importante para mim. Por que eu falo criativo? Porque às vezes um plano de saúde é caro e você tem como buscar outras coisas. Então já falamos de capacitação, benefício, o terceiro pilar? O terceiro e não menos importante é a meritocracia, é o crescimento dentro da empresa. Pesquisas mostram que mais de 60% das pessoas que saem das empresas não é porque o salário está atrasado, não é porque está passando uma situação de crise difícil que elas saem, que elas pulam no barco. É lógico que existe tudo isso. Um gerente muito rude, muito agressivo verbalmente, existem várias reclamações. E as pessoas saem por isso também. Mas mais de 60%, Ginês, sai exatamente pelo fato de não saber para onde vai. Então eu olho para um lado, olho para o outro e falo, vou morrer atrás dessa mesa. Então não tem específico um plano de crescimento dentro da empresa. Então quando eu olho para dentro e falo, não, eu vou ficar aqui porque essa empresa vai abrir uma filial no Mato Grosso, ou eu vou ficar aqui porque o plano dela é ter 5 lojas ou 5 filiais, e aí eu vou me capacitar e vou buscar crescer aqui dentro. Cláudio, só para a gente finalizar, o momento é difícil, mas também pode ser uma oportunidade de se colocar tudo isso para crescer daqui para frente, uma empresa se planejar daqui para frente, observando esses 3 pilares que você citou. É o momento, talvez, nesse momento de dificuldade, enxergar a empresa de uma maneira diferente para poder sair desse buraco em que a maioria está, pelo menos do ponto de vista de preocupação. Se eu pudesse deixar um conselho aqui, é um momento, Ginês, e o primeiro passo, de fato, é você poder engajar novamente as pessoas que saíram da caverna e não sabem exatamente o que vai acontecer. Eu não posso transmitir para a minha empresa, como diretor, como empresário, que eu tenho dúvidas do que está acontecendo, que eu tenho medo do que está acontecendo. Né? Então, o corporativismo é isso, é pular de um abismo e construir o avião na queda. É necessário que eu engaje todo mundo, o primeiro passo é esse, Ginês. Eu conversei com Cláudio Ribas, CEO da Supernova Coaching Trainer, trouxe aqui dicas importantes para o empresário, para o funcionário, ainda mais nesse momento. Cláudio, muito obrigado pela entrevista, um bom dia para você. Obrigado. 10h27. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.